Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em agradecimento por mais esse dia, por estarmos aqui novamente. Sempre elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo por todos nós, todo o nosso planeta, por todos os necessitados do corpo e da alma. Possamos pedir aos bons espíritos que estejam sempre nos orientando a seguir no caminho do bem, no caminho correto, que possam iluminar a nossa sequência na encarnação, dando-nos sempre o bom ânimo, dando-nos sempre o otimismo para seguir adiante. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Hoje nós veremos o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Fala no capítulo 4 sobre a casa transitória. É muito comum, ouvirmos na doutrina espírita, nas literaturas, ouvirmos nas palestras, sempre são mencionados os planos no plano espiritual, as colônias espirituais, as casas de assistência no plano espiritual, que servem de apoio, que servem de suporte aos inúmeros trabalhos que a espiritualidade presta aqui na crosta terrestre, não só aqui, mas em outros planos também, mas especificamente nas obras de André Luiz. Ele nos mostra várias situações de aprendizado que ele é levado, e ele nos passa isso através das suas obras, em que são mencionadas essas colônias espirituais, esses hospitais, essas casas de apoio, de suporte. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 4, ele menciona essa casa transitória. Importante nós termos ideia de como que isso funciona no plano espiritual, porque sabemos que o que temos de material aqui na Terra é uma cópia, é uma cópia do que existe no plano espiritual. E segundo os espíritos evoluídos, é uma cópia muito imperfeita, que deixa muito a desejar ainda do que é realmente o plano espiritual. Então, fazendo essas leituras, não só nas obras de André Luiz, mas em outras obras também, são mencionados esses locais e gera em nossa imaginação muitas coisas, Então é sempre bom nós reforçarmos essas leituras. Então aqui ele diz assim, olha, a casa transitória é um grupo, lembrando sempre que o André Luiz está num grupo de espíritos em aprendizado e ao mesmo tempo em trabalho também. E nesse grupo eles fazem essas viagens para esses locais, em trabalho, sempre em trabalho. Depois ele diz assim, depois de viagem normal através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal, atendendo a imperativos da missão. O assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual
segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Vejam que trata-se de uma instituição, né, no plano espiritual, que recebe almas, espíritos recém-desencarnados aqui da crosta terrestre. E foi fundada por Fabiano de Cristo. Ele diz aqui que devotado, servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro. E quem conhece um pouco da história de Fabiano de Cristo deve se lembrar aí da sua trajetória no Rio de Janeiro, né? Aí ele diz que ela foi fundada pelo Fabiano de Cristo e ela foi confiada, ela é passada periodicamente a outros benfeitores para que ela seja administrada, né, nessa tarefa de assistência evangélica, assistindo, lembrando, os espíritos recém-desligados, né, do plano carnal aqui da Terra, do plano material. Continuando a leitura, diz assim: na casa transitória prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Vejam que esse grupo em que o André Luiz está, que ele faz parte, eles estão em uma missão de socorrer alguns espíritos, e eles do plano espiritual em condições difíceis, né, em condições complicadas ali de evolução, e eles se encontram nesse momento. Então eles utilizarão essa casa transitória de Fabiano como um ponto de apoio para prestar essa assistência a esses espíritos. E aí eles estão chegando nesse local. Aí ele diz assim: não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Quer dizer, o trabalho assistencial dos espíritos mais equilibrados, que socorrem ali os menos equilibrados, seria difícil se não tivessem essas casas de apoio. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona, imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas, ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Vejam só que importante e interessante o que ele diz aqui. A finalidade dessas casas de assistência, né? Ao desencarnar, nós ainda, muitos espíritos encarnados aqui na Terra, ficamos um período ali vulneráveis pelos espíritos que querem ali nos perturbar, né, nos apoderar das nossas energias e nos dominar por algum motivo. E essas casas, elas têm essa importância de levar esses espíritos até lá, abrigá-los até nesse período de recente desencarne, para que eles se recuperem ali, para que eles
tenha um pouco mais de consciência. É um dos papéis, né? Além de outras finalidades desses postos de atendimento, essa é uma delas. É o que ele diz, né? Abrigos fraternais em que há almas heróicas, ou seja, aqueles que trabalham, aqueles que se dedicam a esses trabalhos, né? São sempre dedicados ao bem, nessa tarefa de amparo e de vigilância. Após breve pausa, concluiu: além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumprem realizar. Não se passou muito tempo, defrontamos-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins, nem em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. O contexto aqui, a localização desta casa transitória era num local bem dentro, com muito nevoeiro, denso, escuro, né? Esse era o ambiente onde eles estavam. O nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente, sobre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado, nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nessas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, olha, quanta coisa importante que ele diz aqui. Primeiro que a aparência dela é bem simples, desse local, da casa. Ela é protegida por energia, né? Como se fossem cercas elétricas, com guardas vigilantes ali, dia e noite, né? A todo momento, a todas as horas. Por quê? Porque ela está num local de dificuldade e ela sofre constantemente agressões daqueles espíritos em situações difíceis que querem ali ou atrapalhar aquele trabalho ou invadir para fazer ali a algazarra, para atrapalhar, né, de uma forma mais direta, prejudicar o trabalho. Então, por isso que existem essas cercas protetoras, com energia protetoras, né, para que esses espíritos não possam ali invadir o local, mantendo ali o trabalho que está sendo feito internamente organizado. Outras coisas que ele fala aqui, que o André Luiz diz, que é uma casa transitória, ela é móvel, ela muda de região, dependendo da necessidade, ela muda de local, ela se transfere, é uma casa transitória, ela se move. E também
o que ele fala é que ela se parece com outros pontos de apoio, né, de socorro nessas regiões. Quer dizer, existem várias, entendemos que existem outras semelhantes. E também, só terminando aqui, esse parágrafo, ela tem atendimento, ou ele diz aqui que ela tem ligação, né, direta com as cidades espirituais em zonas superiores. Ela tem a comunicação com as zonas superiores, com espíritos superiores ali. Interessante isso, né? Sabemos que a comunicação é constante, não é um local, apesar de ser um local no plano espiritual difícil, de vibrações difíceis, escuro, né, com muita névoa, com muitos espíritos ali querendo atrapalhar, querendo invadir o local para destruir. A ligação com o plano superior, ela existe, ela é feita a todo momento. E como ele diz anteriormente, ali nessa casa existem equipamentos que eles podem e devem utilizar nesses socorros que eles fazem para esses espíritos quando eles saem nas suas caminhadas para socorrer esses espíritos necessitados. Eles levam com eles esses equipamentos que são necessários, né? Então, só para nós termos uma vaga ideia, né? Nossa mente não consegue entender muito bem ainda como que isso funciona, mas à medida que vamos lendo e vamos nos aprofundando nesses assuntos, a gente vai compreendendo melhor. E fazendo uma correção aqui, a narração desse texto, dessa descrição do local, é de Jerônimo. Eu disse que era de André Luiz, mas André Luiz estava acompanhando no grupo, e o Jerônimo era ali o orientador que estava responsável por eles, certo? Fiquem em paz, tenham todos uma boa noite, uma boa semana.